Boa noite a todos e a todas que fazem Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite aos internautas que irão assistir posteriormente a palestra da noite de hoje. Esta que é a 83ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. E hoje teremos o nosso irmão Luiz Guimarães, que fará uma palestra em homenagem ao grande aniversariante do mês, o nosso querido mestre, irmão Jesus, esse espírito maravilhoso que veio trazer a sua experiência, nos trazer o seu exemplo, e tudo que ocorreu no universo trazido por ele, e o que é que também os judeus esperavam desse Messias prometido. Mas antes de iniciar a nossa palestra da noite de hoje, vamos pedir a nossa irmã Fabiana para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai amado. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de agradecer mais uma vez a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga por esse momento que estamos aqui reunidos, mesmo em torno desse problema em que estamos passando, mas estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para pedir luz, paz para todas as famílias. Que Deus e o Mestre Jesus entrem em cada casa, ilumine cada família, dê fé, força e coragem para que passamos por esse problema e que consiga cada vez mais sermos felizes, mesmo com todo o problema que estamos passando. Temos fé, temos luz e temos a certeza de que tudo vai passar e que seremos mais uma vez iluminados por Deus nesse mundo, esse planeta de regeneração em que estamos tendo a oportunidade de viver esse momento e que cada vez mais nós tenhamos a certeza de que nada é por acaso e que tudo é para a nossa evolução. Que Deus nos abençoe. Maria Santíssima nos cubra com seu manto divino, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão ao nosso Pai amado, a Jesus, o aniversariante do mês, para iniciarmos a nossa 83ª palestra, que nosso irmão Luiz Guimarães irá proferir, com o tema Jesus, a luz do mundo. Boa palestra, Luiz, e estamos felizes com o tema escolhido. Boa noite, sejam todos bem-vindos em mais uma noite de luz, de bênção do Criador, onde abordaremos Jesus, a luz do mundo. Aparentemente, pode até ser fácil falar em Jesus, porque é tão grandiosa a sua obra, a sua presença entre nós, que não falta tema para se abordar. Mas, por outro lado, é muito difícil nós conseguirmos representar essa grandeza sublime e divina do Mestre Jesus. Disse ele: eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João, capítulo 12, versículo 46. Essa assertiva já diz tudo. Ele já nos deixou uma mensagem vitoriosa, grandiosa e profunda para nosso entendimento. Vamos fazer uma pequena viagem ao longo dos bilhões de anos das existências. A cosmogonia,
É a ciência que estuda o universo, de sua origem e de sua organização. Várias teorias a ciência nos trouxe o conhecimento para abordar a nossa origem. Como tudo começou, de que forma tudo começou. E a teoria do Big Bang ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Como se fora o início de tudo, uma explosão de uma grandeza descomunal, e que, para se ter ideia, atingimos uma temperatura de 7 milhões e 500 mil graus Celsius. Depois tivemos o Big Bounce, que é a teoria da expansão e da contração. Tivemos o Big Crunch, que saiu um pouco de linha, porque já está meio desacreditado. Surgiu a teoria das cordas, que admite os mundos paralelos como cordas de violão, onde cada vibração, em função do nível do orbe, geraria um tipo de energia, como uma corda do violão mais fina, ela gera um som, e a corda mais espessa gera um outro som. Esse grau de vibração seria a espécie de diferenças dos níveis do mundo a nível de energia. E o multiverso, já que tudo é tão grandioso que hoje não se fala mais em universo, se fala em multiverso. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João, capítulo 14, versículo 2. Isso já diz tudo desse multiverso, que seria uma imensidão de bolhas, que essa explosão daria uma imensidão de bolhas, e cada uma dessas bolhas seria galáxias com bilhões e bilhões de astros e estrelas. Então, na casa do Pai há muitas e muitas moradas. Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mais augustas compassivas, mãos augustas compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se. Eu estou falando um pouco dessa coisa tão antiga para dar um entendimento de que Jesus não esteve conosco somente há 2000 anos atrás. Ele esteve desde a formação do orbe terrestre, desde os tempos imemoráveis que ele já trabalhava com o seu amor, com a sua dedicação pelo globo terrestre. A formação da Terra. Inicialmente, uma bola incandescente de uma temperatura altíssima. Depois de milhões e milhões de anos, um resfriamento, onde foi ocorrendo condições dos átomos se juntarem e formarem moléculas, e que a vida pudesse se processar nesse orbe, que antes era uma bola de fogo. Depois foi dada a condição para que houvesse os primórdios da vida terrena. A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nos diz: comunidade dos espíritos. Quantas vezes a comunidade dos espíritos puros a que pertence Jesus se reuniu nas proximidades da Terra? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção.
É nesta segunda que Jesus aqui esteve para trazer a sua palavra de sabedoria, trazer a palavra, o pensamento de Deus, de amor, de fraternidade, e trazer o seu exemplo incomparável. Chegamos nas profecias. Miqueias nos diz: mas você, Belém de Efrata, tão pequena entre as principais cidades de Judá, é de você que sairá para mim aquele que há de ser o chefe de Israel. A origem dele é antiga desde os tempos remotos, ou seja, desde os primórdios da formação do orbe terrestre. E Miqueias viveu na faixa de 700, 600 anos antes de Jesus. E agora temos Mateus corroborando o que ele disse. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, seu povo. Mateus já teve a vivência e já não considerou Belém de Efrata como uma pequenina, mas uma grandiosa cidade, porque deu origem a Jesus. A visão dele já foi pelo resultado, o que aquela terra nos legou. Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Agora nos vem Mateus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vejam que as profecias vão se confirmando. Ainda Isaías nos diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que em hebraico quer dizer Deus conosco. Já vem Mateus agora, mais uma vez. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitar, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. E aqui Lucas completa, que são muitas profecias, mas ele aqui diz: tomando Jesus consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Ou seja, as profecias, pela mediunidade dos profetas, anunciava a vinda do Messias. E tudo isso foi confirmado com a presença de Cristo. Nesse contexto, o que é que os judeus esperavam do Messias? Era um povo que tinha uma esperança. Vejamos. Os judeus eram conhecedores de muitas das profecias acerca do Messias, o escolhido ou ungido, como assim quer dizer a palavra em hebraico. Eles criam firmemente que o Messias seria um forte e glorioso rei terreno, que os libertaria dos seus opressores romanos e formaria outra vez um grande e independente reino judaico. Observemos o pensamento da época. Um povo oprimido, onde os conceitos eram mais a predominância da violência, da força, jamais eles esperariam um Messias que viria pregar o amor, a fraternidade, o perdão. Mas quem sabe um de nós que estivesse vivendo naquela época teria o mesmo pensamento, porque a cultura não alcançava um Messias com essa grandiosidade de Jesus.
eles tinham que pensar desta forma, um rei guerreiro, altivo, forte, para libertá-los da opressão, que era algo forte. Então, isso era compatível com a cultura, com o entendimento de cada um deles. Até João Batista, a tentativa de obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo. Sacrifícios, holocaustos, oferendas, sacrificação do sábado, etc. Observemos que a paz interior era mais ou menos consignada ou conferida ou ligada ao culto externo. Pegava uma ovelha, um cordeiro, fazia o sacrifício como se isso lhes trouxesse a paz. Quando, na realidade, o que nos traz a paz é o sacrifício interior, onde nós vamos nos redimir de nossas faltas. Isso é que nos vai trazer a paz, e não o sacrifício externo. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. É sempre bom dizer que a nossa maior luta, a nossa maior contenda é no âmago, no nosso interior. A nossa luta interna é a que prevalece, a que nós devemos realmente lutar para vencer, e não no exterior. Refere-se o professor Raul Teixeira, na entrevista Jesus, Modelo e Guia da Humanidade, que os benfeitores mais altos alegam que, além de ser o governador da Terra, ele é o senhor do sistema solar. Isso, as mensagens dos benfeitores mais altos. E aqui temos uma frase muito significativa. Um dos exemplos mais brilhantes da vida e do sentido de uma personalidade, como a história não conservou, constitui a vida de Jesus. Quem nos traz isso é Carl Gustav Jung, psiquiatra, o pesquisador que nos trouxe os conceitos de arquétipo, de inconsciente coletivo, e uma pessoa que tinha em profundidade o conhecimento da psicologia. E chegamos nesta pergunta do Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tempo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Tendo a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esse pensamento. E a doutrina dos espíritos está envolvida nesse contexto, porque, se não me falha a memória, Kardec disse que nenhuma doutrina do bem pode persistir ou se enquadrar que não esteja envolvida com a doutrina moral que Jesus deixou. Para ser do bem, tem que estar envolvida nos ensinamentos do Mestre. Os exilados de Capela. Aqui nós temos a constelação de Cocheiro ou Auriga, e Capela é a estrela mais brilhosa. E aqui tem uma pequena explicação por que eles foram exilados. Há muitos milênios, Capela, um dos orbes da constelação do Cocheiro, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Era uma estrela que estava, como nós estamos agora, passando para uma transição para um planeta de regeneração, onde não caberia mais espíritos ali conturbadores, perturbadores da ordem, praticando mal. Então, eles não tinham condição de permanecer mais naquele ambiente. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Então, eles estavam vivendo num ambiente que não iriam progredir, iam perturbar aqueles que estariam
querendo melhorar. A misericórdia de Deus, através de Jesus, já se manifestava no acolhimento daqueles degradados, dando oportunidade de regeneração para todos. E chegando no orbe terrestre, deixaram eles o contributo para o progresso da nossa civilização. Aqui nós vamos observar a regeneração para todos, ou seja, a oportunidade que Deus dá para todos nós no processo reencarnatório, para que todos nós nos melhoremos, nos depuremos das nossas mazelas, das nossas imperfeições. E eles, com esse trabalho de regeneração pessoal, fazendo o bem, contribuíram para o progresso das civilizações que se formavam. Os arianos, a civilização egípcia, Israel e Índia. Então, eles protagonizaram o progresso dessa civilização, ou seja, praticaram o bem, se fortaleceram, se regeneraram. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do reino do amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Aí se vê a misericórdia do Pai com o Mestre Jesus, acolhendo aqueles infelizes sofredores que, digamos, eram pertinazes na prática do mal. E eles tiveram essa oportunidade de regeneração. Fala-se que o povo egípcio era o menos devedor às leis divinas e deixaram as pirâmides, a cultura elevadíssima, a ciência, porque eles viam com um conhecimento elevadíssimo, mas a condição moral muito a desejar. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmos. Eles estavam fazendo o bem, primeiro que tudo, para eles próprios, mas contribuindo para que outros povos pudessem evoluir com mais rapidez, visto eles terem conhecimento avançado. Os Exilados de Capela, de Edgar Armand, consta isso. Aqui nós temos a regra áurea, a ética da reciprocidade. Muitos séculos antes de Jesus, muitos povos já adotavam essa máxima: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como disse Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39, caminho, verdade e vida. Vou citar alguns desses povos que já praticavam essa virtude. Os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que se vos faça. Chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E nos chega Jesus trazendo todo esse conceito, mas com algo muito maior que aqui está. Jesus nos diz: ensinou e exemplificou em plenitude para a humanidade o amor ao próximo, exortando-nos ainda para que amássemos os nossos inimigos. Amar o próximo é difícil, imagina amar os inimigos. Então, Jesus veio complementar todo aquele conceito de virtude que já havia nos tempos passados, nas civilizações passadas. Como atuou Jesus? Qual foi a forma que ele aqui esteve, como ele procedeu aqui? Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pela paciência, pela bondade, pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Observemos quantas virtudes, dentre tantas outras,
que estão aí, Jesus abraçava para desenvolver o seu trabalho de luz, nos trazendo o caminho da verdade, da luz e da vida. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espelhar seus frutos, espalhar. Mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso é figurado. Que planta é essa? Tudo que é mal, inveja, egoísmo, maledicência, tudo são raízes, são plantas que o homem que plantou. E, segundo Jesus disse, será arrancada. Porque o mal não vai perdurar. Ele existe, mas ele não vai ser eterno. Deus tem sementes e ele as planta. Por exemplo, ele plantou a semente do bem, do amor e da vida no homem e na mulher. E esta tem o poder de frutificar e produzir mais vida. Então, como Deus é amor, ele só poderia plantar coisas derivadas do amor. Aqui está um exemplo figurado. Uma planta vistosa, exuberante, mas cuja raiz está vazia, está escassa, está precária. Faltou nesta raiz a fé. A fé é que nos sustenta. A fé é que sustentaria esta planta tão frondosa, mas não resistiu, porque não havia a fé necessária, a estrutura compatível para essa planta tão exuberante, tão bonita. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. As pessoas do nosso redor dificilmente perceberão o crescimento de nossas raízes. Só perceberão o aparecimento de nossas flores e frutos, porque a raiz cresce para dentro da terra. Mas nós devemos saber como nossas raízes têm crescido e para onde elas têm crescido. E isso fará diferença nas flores e frutos que serão vistos. Está ali o exemplo. Aquela raiz não foi plantada em um terreno fértil e não foi bem cuidada para que pudesse suportar aquela árvore tão frondosa. Isso, comparando com nós, o nosso interior tem que ter raízes profícuas, firmes, embasadas na fé e na esperança, para que possamos gerar frutos bons. Devemos estender nossas raízes para os lugares e para as pessoas que nos farão crescer e desenvolver, a fim de que possamos dar frutos e flores que alimentem vidas e encantem almas ao se aproximarem de nós. Veja que coisa grandiosa. Eu sempre digo, estar bem para servir melhor. Se nós nos aproximamos de quem tem luz, nós vamos receber também luz e vamos estar melhor do que chegamos. Então, crescer e desenvolver, onde podemos ser úteis e angariar boas energias para que possamos trazer boas luzes para as almas que estiverem conosco. Isto foi de Fabrício Velic, é um graduado em filosofia, professor de teologia. Aqui vou dar um exemplo da natureza que é sábia. O fototropismo das plantas. Muitas plantas têm esse dom. Elas crescem em direção à luz, atraídas pela luz. A necessidade da fotossíntese, possivelmente, são atraídas pelo sol. Aqui está. Elas vão torcendo, vão mudando o rumo do caule em função do sol,
da energia, da luz. Isso é um exemplo para que nós busquemos também a luz, para que a nossa luz venha a brilhar. Mais ainda, porque nós vamos aprimorar o brilho da nossa luz convivendo com pessoas iluminadas. Jesus, o pedagogo, mestre do ensino. Eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu, proclamou o Senhor. Esparzir luzes, revelar a verdade e distribuir o pão do Espírito, tal a obra da educação, tal a missão redentora da humanidade. Isto simboliza Jesus, sintetiza Jesus. Em torno do mestre, de Pedro Camargo. Os fundamentos pedagógicos do ensino de Jesus estão na sua concepção do mundo, numa cosmovisão do homem e da vida. A visão de Jesus, totalmente transcendente a de nós, pela nossa iniquidade, e ele pela sua sabedoria. Ele tinha visão como nós, uma cosmovisão, porque nós somos viajores do cosmos. Nós não somos somente habitantes do globo terrestre. Nós participamos do cosmos, interagimos. O ar que respiramos, a energia que exalamos e recebemos, nós estamos participando diuturnamente com o cosmos. A comparação entre a ideia de Deus do Velho Testamento e a ideia de Deus do Novo Testamento mostra-nos a diferença entre o mundo judeu e o mundo cristão. Jesus veio mudar paradigmas, condutas de uma sociedade, e foi um revolucionário. Ele veio transformar as sociedades. E não foi nada fácil. E ainda não está sendo fácil. Mas ele veio e a sua vontade foi plantada, o seu exemplo, a sua palavra foi difundida. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos absorvendo aqueles ensinamentos. Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo na plena acepção da palavra. Ele modifica a visão antiga do mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo. Então, o que ele nos deixou, ninguém mexe, ninguém altera. É a verdade absoluta, porque é divina. O que vem do alto não pode ter imperfeição. Francisco Arroio, em seu monumental História Geral da Pedagogia, sustenta o seguinte: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria, 150 anos depois de Cristo, chama-o de pedagogo da humanidade. Pedagogia de Jesus, José Herculano Pires. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Fonte Viva, capítulo 30, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O ensino baseado na reflexão. Observemos que, muitas das vezes, Jesus respondia com outra pergunta, porque ele exigia, ele queria que o ser humano exercitasse o seu raciocínio para crescer, para se instruir, e não entregar o peixe. Ele entregava o anzol e ensinava a pescar. As parábolas são exemplos disso. A intenção de Jesus não era confundir seus ouvintes, mas desafiá-los a descobrirem o significado das palavras que ele proferia. Ele interagia com aquelas criaturas, mas buscando o entendimento delas, para que houvesse progresso naquela conversa, para que dali ele saísse deixando uma semente de ensinamento. O ensino
através do próprio exemplo. Ele inspirava seus discípulos a imitá-lo. Orem como eu oro, amem como eu vos amo, sirvam como eu sirvo, carreguem sua cruz como eu carrego a minha. Os melhores mestres são exemplos vivos do conteúdo do seu ensino. Isto é deste professor Marcus Tuller, professor, teólogo e psicopedagogo. Psicólogo, conhecedor das almas. A psicologia atual nos permite perceber que o fato de Jesus compreender tão profundamente as pessoas fazia com que elas quisessem ouvi-lo. Obviamente que Jesus tinha um magnetismo, tinha um carisma, tinha uma credibilidade. E quem não quer ouvir uma pessoa que tenha esse perfil? Então, ele era querido porque era bem ouvido, porque ele tinha muito o que dizer e satisfazia as curiosidades a todos aqueles. Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Só depois racionalizamos para justificar nossas escolhas. Observemos como somos intempestivos, agimos no assodamento, paramos pouco para pensar. Depois é que a gente para raciocinar. Se foi bom, muito bem. Se foi mal, vamos nos arrepender. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Isso é do psicólogo Mark Baker. O significado essencial da mensagem do Cristo é a busca de si mesmo. É o ser humano na sua incessante preocupação de entender-se, de justificar sua própria existência. Psicologia do Evangelho de Adenauer Ferraz Novaes. Na realidade, o nosso grande problema, ou nosso grande enigma, é o nosso entendimento. Conhecer a nós mesmos é a grande chave do nosso segredo. No dia que nós dominarmos o nosso entendimento sobre nós mesmos, estaremos libertos. Se quiséssemos resumir a mensagem dele, poderíamos dizer que esse objetivo é a reestruturação psicológica do ser humano em vista à própria evolução. Enquanto não sairmos do enclausuramento interior, não teremos o progresso, não teremos a evolução. Temos que sair desse incrustamento, dessas mazelas que trazemos de vidas passadas, para nos libertarmos e termos uma visão mais ampla, um horizonte de luz que nos trará caminhos mais auspiciosos. O grão de mostarda serviu 2 vezes para as comparações de Jesus. Uma vez comparou ao reino dos céus, outra à fé. Está aqui uma hortaliça exuberante que provém de um grão de mostarda de 2 milímetros de diâmetro. Por isso que ele compara a fé e o reino dos céus com o grão de mostarda, ou seja, basta ter uma pequena fé que ela vai crescer a ponto de ficar exuberante como esta hortaliça. Então, é um exemplo que nós temos, simbólico, mas que tem sua verdade. Está aí 2 milímetros de diâmetro e dá uma hortaliça desse tamanho. Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Marcos, que nos disse isso. O espírito é semelhante à semente de mostarda. Chega pequenino, destituído de saber.
Depois cresce em sabedoria através de seus esforços próprios e, após muitas existências físicas, reencarnações, chega à grandeza espiritual suficiente para atingir o reino dos céus, isto é, aos lugares sublimados da vida espiritual. Então, isso chama-se progresso. Esforço próprio, após muitas existências, nós estamos galgando degraus de progresso para atingirmos esses lugares sublimes, onde há paz e luz na eternidade. O crescimento do grão de mostarda ocorre para o exterior, valendo-se das transformações recebidas da natureza. As raízes, em geral, elas migram para o interior. De forma diferente, o espírito tem seu desenvolvimento em nosso interior, cultivado pela fé, pela instrução e pela reflexão. Bem diferente. Que lição teremos disso? Essa pequena viagem, algo deve ter trazido para todos nós. Não raro, deparamos-nos com obstáculos que nos levam ao desânimo. Contudo, lembremos-nos sempre de que as grandes árvores tiveram origem também de pequenas sementes. Não podemos desanimar quando tivermos um pequeno obstáculo, mesmo que seja um grande obstáculo. Vamos perseverar. É preciso ter coragem de ir adiante. Como aqui bem diz, pequenas sementes dão grandes árvores. É importante que as nossas ações estejam embasadas na fé e esperança. Perseverar e saber esperar o tempo necessário é a sabedoria do exercício da paciência, que é o caminho de toda sabedoria. Saber esperar. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Paulo, 1 Epístola aos Coríntios. Façam tudo com amor. Tudo que se faz com amor, com dedicação, sai bem feito. Sai um primor. E tudo que se faz no desleixo, no desinteresse, não presta. Isso é a vida prática que nos mostra. Então, temos que primar pelo que fazemos, procurar fazer o melhor. Se não fez o melhor, é porque chegou no seu limite, mas tentou fazer o melhor. Temos aqui agora um exemplo de Zaqueu, que quer dizer em hebraico, justo e puro. Um publicano, cobrador de impostos, de pequena estatura física e de pequena estatura moral. Teve que vencer dificuldades, porque ele teve que passar por uma multidão e subir no sicômoro para poder alcançar Jesus, que ele sabia que o Messias estava a caminho e queria vê-lo. Ele tinha essa necessidade interior de ver Jesus. Mas Jesus também o procurava. Foi um publicano arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo. Mas, a despeito disso, a doutrina do Mestre encontrara ressonância em seu coração e, por isso, ardia desejo de conhecê-lo. Rodolfo Caligares, página do Espiritismo Cristão. Muitos viam em Zaqueu o avarento e corrigível. Ele, no entanto, Jesus, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Caridade, Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier. A transformação de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Jesus o procurava. A transformação de Zaqueu é o exemplo de que a presença de Jesus fez desabrochar nele os nobres sentimentos que dormitavam em seu coração. Despertou os olhos do espírito para que enxergasse as verdades do Cristo. Era um homem abastado, os bolsos cheios de dinheiro,
mas o coração vazio. E ele chegou ao ponto de ver que aquilo que ele tinha, tudo que ele amealhou, tudo que ele guardou em riqueza material, de nada estava lhe servindo, porque o vazio da alma estava gritando. E ele foi procurar Jesus. E Jesus, como psicólogo, como médico das almas, sabia que ele o estava procurando e Jesus também o procurou. De anfitrião, tornou-se hóspede no coração de Jesus. O abastado de moedas, mas pobre de espírito, galgou os degraus da pureza da alma, comungando com os sábios ensinamentos do Mestre. Encontrou o tesouro que lhe faltava, exemplo para todos nós. Este é um exemplo marcante para todos nós. Jesus, o médico das almas. As curas de Jesus foram muitas, tidas como milagre, mas nós espíritas sabemos das potencialidades do conhecimento que Jesus tinha de manipular fluidos, de tudo conhecer. E para aquele tempo era milagre, era o desconhecido. Sua superioridade moral e a amplitude de seus conhecimentos das leis naturais tornaria possível fazer coisas que são impossíveis para o nível evolutivo médio da humanidade terrena. Quando Jesus disse, vós sois deuses, se ele disse a verdade, nós poderemos fazer também muito. Só precisamos ter condições para fazer. Potencialidade nós temos. Ele curou os cegos, os leprosos, os paralíticos e tantos outros. Mas aqui eu vou especificamente falar sobre a mulher que sangrava. Na mulher que sangrava, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. A Gênese. A mulher já tinha em mente que bastaria tocar nas vestes de Jesus que ficaria curada. Ela já tinha essa fé arraigada em seu coração e buscava tocar nas vestes dele. E quando o fez, ele perguntou, quem me tocou? E os que acompanhavam diziam, tanta gente aqui, ele disse, algo de bom saiu de mim. Foram a irradiação fluídica, a interação, a sintonia da fé daquela criatura com os fluidos de Jesus. Ele não precisou colocar as mãos e simplesmente por tocar nas vestes dele, ela se curou. Isso, hoje, para nós, é conhecimento. Naquele tempo, tudo se ignorava, ninguém poderia pensar nisto naquela época. O evangelizador. Uma das missões dele foi trazer o evangelho. Evangelizar é acender uma luz. Mas como se acende esta luz? Mostrando a verdade. Que verdade? A verdade que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto aqui se sintetiza o que se evangeliza, é mostrando essa verdade que Jesus trouxe. Caminho, verdade e vida. Só que este conhecimento da pessoa de Jesus não se limita a saber coisas sobre ele, mas significa viver a experiência do seu amor, compreender que o que ele fez tem relação direta comigo. Cada um de nós tem uma correlação direta com Jesus. Tudo que ele fez tem a ver conosco. Cada um de per si, individual. É preciso que nós saibamos, não é saber sobre o que ele fez, o que era ele. É o que ele fez que tem interesse em mim, que tem algo comigo, está com essa relação direta comigo, as suas atitudes. Muito grandiosa essa afirmativa. Jesus nos ensinou a amar, o sentimento para o exercício da caridade.
viver, deixou-nos uma filosofia de vida, um norte para a nossa vida. Ensinou-nos a conviver, orientou-nos para as necessidades da fraternidade entre todos. Ensinou-nos a despertar, exortou-nos para o verdadeiro sentido da vida, a vida do mundo imortal, do espírito imortal. Então, Jesus não veio nos ensinar nenhuma ciência, ele veio ensinar a vida imortal do espírito, para que nós despertássemos para a vida espiritual e deixássemos essa vida material que damos tanto valor, mais de lado, e observássemos o que é imortal e não aquilo que é perecível, descartável. Esse é o grande ensinamento dele. Não ensinou nenhuma ciência para nós, a não ser moral. É a única ciência que ele ensinou. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Após o efeito da lei, vem a corroboração da graça. O Consolador manifesta-se, agindo nos corações, sua influência é poderosa e eminentemente reformadora. Sob seu influxo, o homem sente fome e sede de aperfeiçoamento nas pegadas do mestre, de Pedro Camargo Vinícius. Então, aqui nós temos a lei e a graça. O que vamos dizer sobre isto? A lei exige o seu cumprimento. A graça desperta a consciência para esse dever. Ele trouxe isto, a consciência para nós. Porque quem tem consciência já não precisaria de lei. Mas a consciência nos dá a condição de cumprir a lei sem exigências. Essa é a mensagem dele. A missão de Jesus, nesse contexto tão breve, qual foi a missão de Jesus? O mestre dos mestres é realmente um modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Nada mais correto do que isto. Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. Realmente, tudo no mundo se transformará, mas a palavra de Jesus será sempre a mesma. Por quê? Porque é a verdade absoluta. Nada tem a se botar, nada tem a se tirar. Pode haver má interpretação, mas a verdade é aquela, única. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Evangelho segundo o Espiritismo, Mulhouse, 1861. Por que eu trouxe o Espiritismo? Porque o embasamento da doutrina dos espíritos está no ensino moral que Jesus trouxe. E nós, espíritas, temos consciência de que sem essa doutrina do Mestre Jesus, nenhuma doutrina do bem poderia sobreviver. A doutrina do bem, do amor, da caridade, do perdão, da compaixão. Então, o Espiritismo vem fazendo a sua parte. Aqui nós estamos finalizando essa breve conversa com vocês, mas vamos terminar como começamos. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João, capítulo 12, versículo 46. Um Feliz Natal e venturoso 2021, seguindo os passos do Mestre Jesus. Muita paz para todos, muito obrigado. Vamos pedir para fazer a festa de encerramento em nome de Deus, nosso Pai.
Então, vamos agradecer ao Criador por mais uma oportunidade nesta noite de luz, onde podemos trazer um pouco de tanto que Jesus foi e continua sendo para todos nós. Relembrar Jesus é sempre motivo de glória para todos nós. E neste mês em que se comemora o seu nascimento, é um mês de regozijo para a humanidade, por ter esse celeiro de informações, de ensinamentos, de amor, de bondade e de sabedoria, e que toca a cada um de nós. O sentimento fica aguçado quando nós lembramos e falamos nele, o Mestre dos Mestres. Que a sua luz divina esteja sempre em todos nós. Que ele abrigue os nossos corações, trazendo-nos o discernimento, o entendimento da fraternidade entre nós, entre os povos, entre a humanidade tão necessitada. Que seu manto de luz se derrame em todos os lares do mundo, trazendo a paz, a harmonia e a felicidade tão almejada por todos. Muita paz para todos. Assim, com essa prece, vamos dar por encerrado, em nome de Deus, nosso Pai amado, a nossa palestra da noite de hoje, desejando a todos um Feliz Natal, já que na próxima sexta-feira nós estaremos comemorando o nascimento do nosso querido Mestre Jesus. Então, um ótimo Natal e que tudo de bom aconteça para todos nós. Muita paz, muita luz para todos nós.